A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, que neste novo ano continuemos a ouvir as palavras do Senhor e nos preparar para a vinda do Senhor que se aproxima. Nos dá sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo desse trimestre, vamos agora ao Novo Testamento, as cartas de Filipenses e Colossenses. O título do nosso primeiro estudo é Perseguidos, mas não abandonados. Quando Paulo escreve aos Filipenses, o que ele apresenta sobre Cristo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Está vendo aí que a palavrinha grega é diferente da palavrinha que é usada para semelhança de homens? Cristo não se tornou igual aos homens, porque se tornasse igual aos homens, ele seria parte do problema e não solução. Paulo apresenta de maneira clara aos filipenses, igual a Deus, semelhante aos homens. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como Cristo é apresentado na carta aos Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Cristo é apresentado como Criador por Paulo ao escrever aos Colossenses. Então, igual a Deus, semelhante aos homens, Criador de todas as coisas. As cartas de Filipenses e Colossenses são conhecidas como cartas da prisão, porque Paulo as escreveu quando estava numa prisão domiciliar em Roma. Em Filipenses 1:7 ele diz: Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo em algemas, minhas algemas. Em Colossenses ele diz: suplicai para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou que algemado. Paulo esteve em prisão domiciliar do ano 60 ao 62. Atos 28 diz: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Além de Filipenses e Colossenses, Paulo também escreveu a carta aos Efésios e Filemão quando esteve em prisão domiciliar do ano 60 ao 62 em Roma. Paulo sabe o que é ser perseguido e não abandonado por Deus. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, porque ele avança mesmo diante de perseguição e problemas. A preocupação com todas as igrejas. Eu e você temos um norte, uma direção. Qual é? A preocupação com todas as igrejas. Quem formam as igrejas? As pessoas.
a preocupação com a salvação das pessoas. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Então, Paulo se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, porque está envolvido nas coisas de Cristo, por isso tem a prisão sobre ele. Onde quer que homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. Quer um caminho mais fácil? Quer não ser prisioneiro de Jesus Cristo? Não quer renunciar a si mesmo e ao mundo? Não esqueça, não há bênção de Deus sobre você se escolher esse caminho. Paulo, mesmo preso, tem uma visão espiritual e cheio do Espírito, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, num outro momento, ele volta a falar sobre alegria. Ele diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não nada tendo, mas possuindo tudo. Só é possível dizer e viver a uma situação assim, cheio do Espírito, com visão espiritual, visão de longo alcance. Quando Paulo esteve em Filipos, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo, cheio do Espírito, queria avançar conforme a vontade de Deus. No primeiro momento, quis ir mais ao norte, mas o Espírito lhe apareceu à noite através de um sonho e mostrou que ele não deveria ir ao norte da Ásia. Ele deveria passar de Troade para a região da Macedônia, onde encontramos a cidade de Filipos. Paulo não esteve presencialmente em Colossos. Colossos está a 15 quilômetros de Laodiceia e próximo, ou o que seria mais próximo, a Éfeso. Não esteve presente em Colossos, mas escreveu aos Colossenses. Quem então plantou a igreja em Colossos? Tudo leva-nos a entender que foi Epáfras. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado converso, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. E quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele também faz menção a Filemão e Onésimo. Então temos outros cristãos aí envolvidos. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Quando Paulo escreve preso em Roma aos Colossenses, ele fala que estava enviando Onésimo. Onésimo será recebido lá em Colossos por Filemão. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Deus, através de Paulo, está apelando a Filemão para que ele receba Onésimo quando ele chegar em Colossos. No Paulo escreve à igreja de Filipos, aos filipenses, ele inicia a carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Paulo tinha ótimas recordações dos filipenses. Seus líderes, os bispos e diáconos, liderando a igreja de Cristo em Filipos. Paulo passou ali em sua segunda viagem e também passou em sua terceira viagem missionária. Então, ele tinha boas recordações dos bispos e diáconos
pessoas que foram separadas por Deus para liderar a igreja de Deus. Então, eles não eram impecaminosos, eles eram separados por Deus. Santos, receberam dons para aplicar na pregação do Evangelho. O que Paulo diz quando ele escreve à igreja de Colossos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e o quê? Fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, do nosso Pai. Os irmãos separados por Deus na igreja de Colossos são identificados como fiéis. Deus nos chamou para a fidelidade, não para o sucesso. O convite de Deus nesse primeiro encontro, no nosso novo estudo, é para que sejamos o quê? Fiéis em Cristo Jesus. Esse é meu desejo e que seja o seu desejo também. Ser fiel ao assim diz o Senhor. Eu desafio nesse momento. Nosso apelo é: compartilhe essa verdade com mais pessoas, preparando a você e outros para a vinda do Senhor que se aproxima. Vamos orar? Grande Deus, gratidão pela vida, por chegarmos ao último dia deste ano e pela esperança de que dentro em breve veremos o Senhor vir nas nuvens dos céus para nos salvar. Que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, servir para a salvação de outros. E que dessa forma reconheçamos a Jesus como Criador de todas as coisas, o Senhor e Salvador de nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.